Muitos brasileiros passam a vida sem ter acesso a um direito básico e fundamental, saber ler e escrever. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de analfabetos, quase 10% da população. Mas a ação vai mostrar hoje um trabalho que está ajudando a mudar essa realidade no país todo. Você vai conhecer o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, e a história do seu criador, o educador Paulo Freire. As salas são montadas em qualquer espaço comunitário. Educador e educando trocam experiências. Que ninguém sabe mais do que ninguém. Nós temos conhecimentos diferentes. O aprendizado vai além de ler e escrever. A aprendizado de saber que você é cidadão, que você tem os seus direitos, que você tem os seus deveres e que você pode lutar por isso. A educação humanizada caminha junto com a geração de renda. Os saberes populares ganham mais valor. O projeto Memória Paulo Freire reúne a obra do brasileiro que propôs um jeito diferente de ensinar. Há 20 anos nasceu aqui em São Paulo o Instituto Paulo Freire, reunindo educadores e pensadores empenhados em dar continuidade e levar pelo Brasil todo a luta pela educação e pelo desenvolvimento humano. Todo esse pessoal aqui está trabalhando na pesquisa e na organização de todo o acervo do Instituto e também do acervo pessoal de Paulo Freire, para deixar esse conhecimento ao alcance do público, ao alcance da sociedade, mas é uma vida inteira de história, é muita responsabilidade, além Muita responsabilidade. Mas é prazeroso também. Demais. Quanto vocês têm de material aqui para trabalhar? Olha, a gente tem que trabalhar com 50 mil páginas de texto, 200 vídeos que dão mais ou menos 300 horas de gravação, 200 cassetes e 3 mil fotos. Muita coisa. Muita coisa. Muito trabalho. É. São documentos, fotos, falas marcantes de um dos maiores educadores do século XX. O Paulo Freire, sobretudo, repetiu várias vezes que a gente não o repetisse, mas que a gente o reinventasse, né, o criticasse. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Paulo Freire ganhou notoriedade na década de 60, quando alfabetizou 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, na cidade de Angicos, interior do Rio Grande do Norte. O feito abriu caminhos para o reconhecimento de uma nova maneira de ensinar a ler e a escrever. Qual é a diferença da educação libertadora de Paulo Freire? Então, é uma educação que ela é pautada na leitura da realidade. Então, um exemplo, né? Ele sempre falava desse exemplo, o vovô viu a uva. A uva, como que essa uva surgiu? Quais são os processos de trabalhos que estão implícitos nesse processo da uva? Então, ele vai problematizando a palavra, e essa palavra que vem nesse processo de alfabetização, ela vem da realidade do educando. Então, isso passa a ter mais sentido para o educando ficar em sala de aula. Você está vendo horas de depoimentos dele, assim, do jeito dele. O que o jeito dele revela para você? É uma pessoa amorosa, uma pessoa que dá vontade de você ficar perto, uma vontade de abraçar, sabe? Que tem uma coisa boa para passar. E eu sempre digo que nós trouxemos para o mundo os filhos que puderam chegar, porque houve outros que se atrapalharam no caminho e não chegaram. Nós trouxemos os 5 para o mundo, 3 mulheres e 2 homens, como resultado de muitos atos de amor. Quer dizer, nenhuma filha minha, nenhum filho meu e de Elza veio ao mundo por acaso. Ele tinha uma força interna muito grande, né, de realmente se indignar, né, contra as injustiças que ele via, principalmente na sociedade brasileira. Né? Eu sempre digo que Paulo Freire, ele deixou muitas obras, dezenas, quase uma centena de obras. Deixou livros maravilhosos, traduzidos em mais de 20 línguas. Mas o que mais importa para nós é que ele deixou como legado a crença de que era possível mudar o mundo.
Em 1989, surgiu o MOVA, uma das maiores experiências práticas inspiradas nas ideias freirianas. A educação acontecia nos locais os quais eles moravam. Então, se utilizou de associações, espaços comunitários, para que líderes comunitários pudessem ser formados e efetivar essa alfabetização. Hoje, o MOVA Brasil está em 10 estados. Desde 2003, o projeto já alfabetizou 172 mil brasileiros. Só neste ano vai formar 31 mil alunos em todo o país. Por que a concepção freiriana ainda é tão atual assim? Porque o mundo continua ainda muito injusto e desigual. Então, a concepção de educação de Freire, ela continua presente nos movimentos, nos governos que querem uma transformação real, porque as desigualdades não foram ainda eliminadas. Mas como essas ações acontecem na prática? Fomos ao Nordeste, região do país que serviu de berço para o pensamento de Paulo Freire. No município de Caucaia, na zona rural de Fortaleza, encontramos uma das milhares de salas de aula do MOVA Brasil. Logo, percebemos a primeira diferença. Quando eu olho para a sala, quando eu estou aqui, eu consigo olhar e ver o rosto de cada um. Eu posso, através do rosto dele, posso perceber o que eles estão querendo. Se ficar um atrás do outro, com certeza alguém vai se esconder. E a gente não está aqui para se esconder, a gente está aqui realmente para aparecer. 7 menos pontinho de interrogação é igual a 3. O abacaxi corresponde com que número? 4. Na comunidade de Matões, a própria educadora construiu o espaço para dar aulas. No início, os 3 primeiros meses, a gente funcionava ali numa sala da minha mãe, certo? Lá na sala da casa dela, só que era um pouco apertado. Então, o que eu tive que fazer? A minha irmã me prestou o dinheiro, fora o empréstimo que eu tinha feito, e o que eu tinha. Então, eu juntei e construí esse espaço aqui. Você, com o seu bolso? Com o meu bolso. Na sala que construiu, Kátia muda a história da comunidade e da própria família. Dou aula para minha mãe, dou aula para o meu irmão, dou aula para minha avó, para o meu tio, Francisco Duarte, e para minha tia, que é a Isabel. O meu pai não aceitou que eu estudasse. Quando eu queria estudar, ele dizia que para que filho de pobre saber ler, que caneta de filho de pobre era o cabo de enxada. E era o que mais a gente fazia, era trabalhar. Hoje eu estou na frente da minha filha, ela falando tudo isso, é a coisa mais linda do mundo, que eu nunca tive essa oportunidade. Vai colocar aqui o total de letras, você colocou foi no nome aqui, viu? O que eu mais aprendi, posso dizer com certeza, foi valorizar o ser humano. Porque às vezes, tem até uma frase de Paulo Freire que fala assim: não há saber menor ou saber maior, há saberes diferentes. Às vezes, porque você tem uma faculdade, ou porque você tem um curso técnico, ou porque você tem um ensino médio, você conhece uma pessoa que não tem, você às vezes quer menosprezar essa pessoa. Mas todos eles aqui, independente do nível que eles chegaram aqui, independente do nível que eles estão, eles têm um valor e eles têm um saber. Nós temos aqui, ó, A, Ba, aí tem um C, mas para ficar K, tá faltando que letra? Isso, muito bem, o A. Por que o senhor quis aprender? Por que eu quis? Porque é muito bom a gente aprender e o que a gente aprende ninguém toma. Uma das coisas que ninguém toma é saber. Eu desejo que essa escola nunca se acabe. Enquanto eu viver, eu quero estar estudando. Os alunos que à noite estão na sala de aula, durante o dia são trabalhadores rurais de uma horta comunitária ao redor da escola. Por que vocês resolveram fazer uma horta comunitária? Por quê? Porque a gente acha que quando o negócio é comunitário, o negócio facilita a maneira da gente cuidar. Antes de eu trabalhar na horta, eu trabalhava na agricultura, plantando milho, feijão, mandioca. Mas na terra do senhor ou na terra dos outros? Não, na terra dos outros. E o senhor ganhava mais antes ou ganha mais agora? Agora a gente ganha mais um pouquinho, né? Quanto maior o saber das palavras e dos números, maior o domínio do próprio negócio. A gente fica mais desenrolado, né? A gente fica mais
hábito para resolver as coisas, né? Ô Roberto, e desde que você começou a fazer aula, aprender a escrever, a ler, o que isso mudou aqui no seu dia a dia, assim, no seu trabalho? Bom, trabalhando com verdura a gente usa muito a parte da matemática, né? Isso daí é melhor, porque a nossa professora, que é a Kátia, ela ensina muito a matemática.